Atenção, revisão da vida toda saiu na Globo, inclusive na página principal do G1, o site de notícias da Globo. E a revisão da vida toda saiu em duas reportagens. E me causa estranheza que agora que o Barroso, Zanin, Flávio Dino e companhia estão virando o jogo a favor do INSS, agora a Globo resolveu falar da revisão da vida toda. Mas antes de criticarmos, vamos ler as notícias, né? Que abordagem que ela está trazendo? Abordagem realista, de que realmente está sendo um duro golpe no direito dos aposentados, ou a abordagem do governo, a abordagem dos 480 bilhões de reais. Vamos lá, pessoal. Revisão da vida toda, entenda o que mudou com a decisão do STF e quem vai ser afetado. A tese permitiria que um grupo pequeno de pessoas, segundo especialistas, aumentasse o valor da aposentadoria por meio de um cálculo diferente. Mas isso deve ser barrado com novo entendimento do Supremo. Bom, até aí, vamos ver. Uma decisão do STF no último dia 21 deve acabar com as possibilidades de aposentados do INSS fazerem a chamada revisão da vida toda, afirmam especialistas em direito previdenciário ouvidos pelo G1. É que, apesar da decisão não ter sido especificamente sobre o recurso que discute a revisão, os ministros ainda irão julgar em outra sessão, está pautado agora essa semana, o novo entendimento da Corte sobre a Lei da Previdência de 99 inviabiliza que a tese seja considerada válida. O que é? A revisão da vida toda permite que um grupo específico de pessoas aumente o valor da aposentadoria, ao pedir que sejam considerados mais anos de contribuição ao INSS para o cálculo do benefício. É mais ou menos isso. Pelo menos ele está falando que é um grupo específico de pessoas. Ela não entrou naquele terrorismo do INSS em falar que é todo mundo que vai ter direito, né? 50 e poucos milhões de benefícios, sendo que são pagos atualmente pouco mais de 36 milhões, 39 se contar BPC. No entanto, embora o assunto desperte bastante interesse da população, poucas pessoas são de fato afetadas pelas decisões do assunto, explica o advogado Washington Barbosa, grande professor Washington Barbosa, quem eu tive o prazer de ver uma palestra no congresso do IAP, Instituto de Advogados Previdenciaristas, que eu sou membro associado, né? Muito bacana mesmo. Ele traz 3 cenários. Primeiro, pessoas que entraram com ações judiciais, isso é um cenário. Pediram revisão da vida toda, ganharam processo, já estão recebendo os valores? Nada deve mudar. Quem ingressou com ação judicial, mas teve o processo paralisado depois que o caso virou de repercussão geral no STF, isso o STF vai ter que analisar e está sendo requerido para que seja garantido o direito de quem já entrou com a ação. Por quê? Porque quando você entrou com a ação, se é que você entrou antes, até para quem entrou até dia 21 de março, você entrou com um panorama diferente, né? O seu processo corria quando tudo estava favorável. E só a ADI, a gente já está brigando, você já está vendo isso, que a ADI ela deve ter os efeitos prospectivos dali para frente. A ADI não tem efeitos automáticos para trás, retroativos. Então, isso muda muita coisa para quem já entrou com ação, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. E também para quem pretendia entrar com uma ação na justiça, talvez não valha mais a pena. Olha, até aí eu tô achando as palavras utilizadas bem coerentes, tá, pessoal? Mas se tiver que criticar, eu vou criticar. Vocês já me viram lascando o pau aqui na Globo também, pessoal. Mas até aqui realmente, né? Pelo menos eles chamaram os especialistas. Então isso aqui é bacana. Por que surgiu a revisão da vida toda? A tese da revisão da vida toda surgiu após a publicação da Lei 9.876 em 99, que mudou a forma como o valor da aposentadoria é calculado no Brasil. Até então, o INSS considerava apenas os 3 últimos anos de contribuição do trabalhador para fazer a média de quanto ele deveria receber por mês ao se aposentar. No entanto, o método tinha muitas fraudes, né? O trabalhador sabia que ele ia se aposentar só com os 3 últimos anos de salários. Então, nesses anos, ele recolhia mais para a Previdência. Ele fazia acordo com o patrão para conseguir algo mais vantajoso. E, inclusive, tinha gente que fazia empréstimo
no banco para contribuir mais, né? Só que assim, essa era a regra, né? Tava jogando de acordo com as regras. E a lei de 99 falou, não, mas peraí. O trabalhador trabalhou a vida inteira. Ele contribuiu a vida inteira. E só considerar os últimos 3 anos, além de estar... assim, você está incentivando ou uma fraude, ou que o trabalhador dê um jeito de contribuir só nos 3 últimos anos, e também deixa de fora todos os outros anos, né? Então acaba não sendo justo nem para o INSS nem para o trabalhador. Então, realmente, a lei de 99 veio considerar 80% de todas as contribuições do trabalhador ao longo da vida. E só que criou uma regra de transição. Por quê? Porque tinha gente que ia atrapalhar muito essa regra da vida toda. Tinha gente que era melhor só considerar o plano real em diante, no julho de 94 em diante. Tranquilo. Regra de transição, ela vem para amenizar os efeitos de uma lei mais grave, de uma lei que pode piorar a aposentadoria. Então, a regra de transição, ela tem um caráter protetivo, ela vem para proteger. Por isso que o espírito do legislador, ele é de proteger, ele não é de atrapalhar mais ainda a vida do segurado, né? Então, aí que entra a tese da revisão da vida toda. Quem fez boas contribuições antes de 94, passou a pedir na justiça que esses valores fossem considerados para o cálculo da aposentadoria. Várias pessoas ganharam um processo sobre isso e desde dezembro de 2022 o STF reconheceu os direitos aposentados de utilizar o mecanismo. Mecanismo, eu já não gosto dessa palavra, pessoal, porque mecanismo não dá um ar de parece que você tá levando vantagem. E não é mecanismo, né? São 2 regras e o que o STF e o STJ reconheceu foi o direito de optar pelo cálculo mais vantajoso, mais favorável. Mas tudo bem, é só uma palavra que eu tô sendo detalhista demais. O tema teria chamada repercussão geral, ou seja, o que foi decidido pelo Supremo passaria a ser aplicado em processos semelhantes em todas as instâncias da justiça no país. No entanto, o INSS entrou com recurso que ainda deve ser julgado pedindo esclarecimentos e os processos foram suspensos. Então, não esqueça que ainda tem muita coisa para rolar na revisão da vida toda. Para quem ela serve? Na prática, a revisão da vida toda beneficia quem tinha salários maiores antes de 94. Não é só salários maiores, pessoal, porque assim, é quem tinha bons salários, né? Porque assim, acontece muito da pessoa achar que maiores salários, você tinha que receber 10, 20 salários para valer a pena, e não é bem assim, pessoal. Até porque quando você fala 80 mil cruzeiros, isso é muito ou pouco? Depende, é a inflação galopante. A gente faz os cálculos, né? E a inflação, às vezes, do começo de um ano para o final do ano, ela varia muito, sabe? Então, mas até aí ele está tentando explicar, né? Então, essa reportagem, diferente de outras que a Globo já trouxe, essa reportagem, pelo menos, tá um pouco mais contida, mas pode ver que eles estão ouvindo bastante advogados, né? Então, isso que é importante. Você vai fazer uma reportagem, senhor jornalista? Parabéns, vai atrás do especialista. Aqui eles foram, ó, já tá indo pro terceiro advogado aqui, ó. A advogada falou: muitas vezes a gente via casos de pessoas que tinham salários bons antes de 94, mas às vezes por um período mais curto, e talvez não impactasse tanto na média das contribuições. Ok, né? Tem que fazer os cálculos, não tem o que fazer. Tem que fazer os cálculos mesmo para saber. A partir de 2019, na reforma da Previdência, mudou a regra novamente. O cálculo da aposentadoria passou a ser feito com uma média de 100% das contribuições a partir de 94. E isso é verdade. A reforma da Previdência trouxe essa regra, assim como ela trouxe várias outras regras. Mas o que ela não acabou é o direito adquirido, e isso muda tudo para quem, mesmo que se aposentou depois, mas que cumpriu os requisitos antes, né? Ok. O advogado Washington Barbosa destaca a questão dos 10 anos, né, da decadência, tudo isso também sendo tratado, e entenda a nova decisão do STF. Então a reportagem está bem extensa, fez toda uma apresentação e agora falando exatamente sobre a decisão do STF. No último dia 21, o STF julgou 2 ADIs que questionavam a lei de 99. Por maioria, os ministros decidiram que a regra de transição é de aplicação obrigatória. Ou seja, para quem já estava contribuindo com a Previdência antes da lei, que é todo mundo,
a lei é de 99, revisão da vida toda inclui cálculos antes de 94. Então, obviamente, você já estava contribuindo, né? Então, para todo mundo, será considerado válidos apenas os pagamentos a partir do plano real, não sendo possível que o segurado escolha uma forma de cálculo mais benéfica. Como a revisão da vida toda contraria justamente a regra de transição, os ministros não terão como validá-la no julgamento que ainda está por vir, explicam os especialistas. Se o Supremo disser que não é válida a revisão da vida toda, que é o que vai acontecer, ninguém embaixo vai poder dizer que sim. É uma decisão de repercussão geral. Então todo mundo que está com o processo aberto vai perder e vai ser bobagem ajuizar qualquer pedido novo. Bom, aí ouviram outro advogado que está um pouco mais aqui, um pouco mais cauteloso também, ó. Julgar essas ações antes do recurso extraordinário foi uma manobra de alguns ministros para barrar a tese. Ele acredita que o STF não conseguiria formar maioria para invalidar a revisão da vida toda no julgamento do recurso extraordinário, por causa dos votos a favor que já estavam valendo de ministros aposentados. Por isso, pautou o julgamento das ADIs, nas quais nenhum ministro aposentado havia votado, contando somente com os votos da corte atual e os votos, né, dos ministros apontados pelo atual presidente, né? É bom demais, ei, coisa boa, ter o poder nas mãos, né? Bem que eles podiam usar o poder nas mãos para fazer coisa boa, né, pessoal? A demora do julgamento dessas ações não é uma coisa rara de se acontecer. Isso até acontece. Isso até acontece, infelizmente, né? O que a gente questiona é essa extrema coincidência dos julgamentos baterem na mesma época e essas ações acabarem influenciando na revisão da vida toda. Quem disse isso foi o Dr. Matheus Lataro. Desculpa a minha pronúncia. Realmente, aí mandou bem. Falou que foi uma manobra mesmo, falou que é muita coincidência, né? Do nada um julgamento de 24 anos atrás ser pautado no mesmo dia da revisão da vida toda. E o André Mendonça, Alexandre de Moraes, eles falaram, mas peraí, se esse julgamento realmente influenciasse a revisão da vida toda, nem a revisão da vida toda poderia ter sido julgada a favor dos aposentados, não é verdade? Você concorda comigo, amigo aposentado? Porque assim, ó, você pega uma ação de 99, certo? A revisão da vida toda chegou no STF em junho de 2020. Quando chegou em junho de 2020, os ministros já deveriam ter falado, tem outra ação aí de 99 que vai acabar tudo aí. Mas não. Tanto é que julgaram mérito a favor dos aposentados. Então é manobra sim, tá? Nunca se esqueça disso, pessoal. É manobra sim. É igual querer voltar o processo para o STJ. Você acha que os ministros do STJ são despreparados? Você acha que eles não sabiam o que estavam fazendo? Sabiam muito bem. Tanto é que o INSS recorreu para o próprio STJ. Os ministros tiveram a chance de alterar sua decisão. Não, falou não, a gente não declarou inconstitucionalidade, tá tudo certo e é isso aí, aplica para o Brasil inteiro. Então, pessoal, é manobra atrás de manobra, vamos falar bem a verdade aqui. Impacto financeiro. Agora chegou a essa parte aqui do impacto financeiro, pessoal. A justificativa por trás da manobra, segundo especialistas, foi uma questão econômica. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, uma decisão favorável à revisão da vida toda levaria a um impacto de 480 bilhões de reais. Quem aí acredita em Coelhinho da Páscoa? Quem aí acredita em Papai Noel? E quem aí acredita nesses números do governo Lula? Cara, sério mesmo, ó, você colocar na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse impacto de 480 bilhões, pessoal, isso aí é uma mentira, que olha, eles querem ficar censurando, né, é fake news, não sei o que, não sei o que. E esses 480 bilhões é o que, pessoal? Olha, isso aqui, vai me desculpar, pessoal, mas você colocar numa lei que a revisão da vida toda vai trazer um rombo de 480 bilhões de reais, isso olha, eles deveriam responder por isso, tá? Mas é isso aí, né? O homem que saiu da prisão, virou presidente, você acha que uma mentirinha dessa vai... pelo amor de Deus, né? E aqui, Felipe Salto, aqui, economista-chefe da Warren Investimentos, fala que seria uma verdadeira bomba fiscal, que desestruturaria as contas públicas, produziria um efeito enorme sobre a dívida pública. Esse valor, no entanto, tem sido questionado por especialistas em direito previdenciário. Isso aqui está em negrito. Aí, parabéns.
O governo fala em um cálculo de 480 bilhões, mas institutos de previdência dizem que o número não chegaria a 1,5 bilhão de reais. Por quê? Porque a quantidade de pessoas beneficiadas não é tão grande assim. E não é mesmo. E não é mesmo. Nossa, doutor, mas... E a gente? Então, pessoal, eu tô falando assim, de um universo de 36 milhões de benefícios, é um número... o IEPREV trouxe ali que tem 100 mil processos da revisão da vida toda. É isso que a gente quer dizer. Não é que 100 mil pessoas em números absolutos sejam poucas ou que não valha nada. Não, 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 não. Saiba interpretar. O que a gente está falando é que, diferente do que o INSS ou o Lula está falando, não é 36 milhões de pessoas, entendeu? É isso que os números estão trazendo. Então, 100 mil pessoas para 36 milhões são poucas pessoas. É isso que o pessoal quer dizer aqui. Aí o chefe de investimentos lá fala que a conta do governo é razoável, feita a partir de informações do INSS. Ah, pelo amor de Deus, sai daqui, cara. Eu já tive investimento aqui nessa corretora, eu já saí faz tempo, viu? Porque você ficar falando que esse número é razoável, pelo amor de Deus, né? Veja o que está... E outra reportagem aqui também na página principal da Globo, né? Veja o que está no radar do STF em abril. Vamos ver aqui. Revisão da vida toda. Rapaz, só propaganda aqui no negócio. Revisão da vida toda, abordagem de policiais, indenização de famílias de bala perdida, uso de trajes religiosos em documentos oficiais, validade de provas obtidas em busca baseada na cor da pele, ação contra requisitos para esterilização de homens e mulheres, recursos à decisão sobre a coisa julgada em matéria tributária. Então, você pode ver aí que tem alguns processos que dizem respeito ao dinheiro público, né, as contas. Então, o interesse financeiro realmente está falando muito alto, mas eu ainda creio que a gente vive num país minimamente sério. O país sério realmente não é, né, pessoal? Mas minimamente sério. Eu acredito que pelo menos o direito de quem já entrou com a ação será resguardado. E eu venho falando isso há 2 anos ou mais. Mas sobre isso, vou fazer um vídeo aqui com o pedido na tela, com tudo que será apreciado no julgamento. Vamos destrinchar isso aqui para você entender certinho. Que Deus te abençoe grandemente, pessoal. Espero que vocês tenham tido aí uma ótima Páscoa. E agora, né, semana de julgamento. Vamos para cima, meus amigos. Vai desanimar? Lava o rosto, faça uma oração e bora para cima acreditar que a gente está ainda num país que tem um mínimo de segurança jurídica. Se não for confirmado pelo menos o direito de quem já entrou com a ação antes do julgamento da ADI, aí realmente você pode desistir do país aí, não precisa fazer mais nada a favor desse país aí, ficar pagando imposto aí. Faça a favor das pessoas. Os brasileiros são sofridos, tem nada a ver com isso. Não vai destratar os outros. Agora, governo? Não. E eu não tô falando nem de política aqui, viu? Presidente A ou presidente B, também o pessoal não queria pagar antes também, não quer pagar agora. Ninguém quer pagar essa conta dos aposentados. Por quê? Porque aposentado tem voto facultativo a partir de 70 anos. Então eles acham que o aposentado já não vota mais. Não se enganem, pessoal. Sempre tem um interesse por trás. Deus te abençoe grandemente e até a próxima.